Nas aulas que o Estado está disponibilizando para vocês na televisão e que dá para ser visto também pelo YouTube, lá no Aula Paraná, o professor ele já está falando sobre tipos de Estado. Só que eu acho importantíssimo, antes de começar a falar sobre Estado, falar sobre a diferença que existe entre Estado e governo, tá? Nós costumamos confundir esses dois conceitos, só que são coisas totalmente diferentes, tá? O Estado, ele é uma instituição social. O Estado são as nossas leis, as nossas regras que nós seguimos. O Estado, ele é o território, né? O território que ele vai dividir o nosso país dos outros países, tá? E dentro do Estado também tem o governo. Então, tudo isso está dentro do Estado. Leis, o território e também o governo. O governo, ele está dentro do Estado. Governo é a forma como quem administra o Estado, as leis que existem no Estado, a forma como essas pessoas que vão administrar o Estado vão exercer o seu poder, tá? Isso é o governo, tá? O governo, ele muda, o Estado fica, né? O Estado, a sua instituição com as suas leis, ele vai permanecendo, só que a cada 4 anos nós temos a possibilidade de mudar o governo, porque o governo está dentro do Estado. Pois bem, governo é uma forma de exercer o poder na sociedade. Exercendo o poder, você vai administrar a sociedade, vai administrar as leis que existem, tá, no Estado, como uma instituição. E existem vários tipos de governo, tá? Eu vou abordar com vocês somente alguns exemplos de governo que inclusive já aconteceram no Brasil em determinados momentos e na história da humanidade em outros países também. Um tipo de governo é a monarquia. Monarquia é o poder na mão de uma pessoa, tá? Ou de um grupo de pessoas, só que esse poder ele é passado hereditariamente. Então, quando eu estou pensando em monarquia, eu estou pensando nos reis, tá? Que o poder é passado de geração em geração, tá? Isso é uma monarquia. O Brasil já teve monarquia. Um outro tipo de governo é a oligarquia. A oligarquia é o poder centralizado nas mãos de um grupo de pessoas que vão usar o governo para administrar os seus próprios interesses, tá? Isso também aconteceu no Brasil na época dos fazendeiros, que administravam a política de forma a manter os seus privilégios, né? Então, esse é um exemplo. Para ficar mais claro, vamos imaginar que a sala de aula de vocês é um estado. O território desse estado são as paredes da sala de aula. Isso é o que vai delimitar aí o território nacional, tá? Então, eu e vocês fazemos parte de um estado, tá? Vamos imaginar que essa sala de aula é o Brasil, tá? Para administrar essa sala de aula como um estado, um território com suas leis, nós vamos precisar de um governo, de alguém para exercer o poder e para administrar tudo aquilo. Esse governo, ele pode ser de vários tipos, tá? Se ele fosse uma monarquia e eu fosse a monarca, tá? Eu que exercesse o poder em cima de vocês, eu poderia ser a rainha, tá? Por aí vai. Se fosse uma oligarquia, eu faria parte de um determinado grupo de pessoas que iria exercer o poder para os nossos próprios interesses, tá? Esse é o problema da oligarquia. Poderia ser uma ditadura, é um outro tipo de governo que já existiu no Brasil, em 2 momentos, tá? Com o Getúlio Vargas, lá em 1930, e depois em 1964 com os militares, tá? A ditadura, ele é uma forma de poder que oprime,
que vai, na verdade, colocar à força a sua vontade. Isso é uma ditadura, tá? Então, numa ditadura, o povo não tem liberdade, não tem voz, porque quem está no poder vai exercer a sua vontade de forma opressiva em cima das pessoas. Então, se a nossa sala de aula, como um país, um território, a forma de governo que tivesse fosse uma ditadura, e eu que fosse o governo, tá? Eu iria exercer o meu poder em cima de vocês de forma opressiva, tá? Por exemplo, se eu falar, agora todo mundo vai ficar sentado, quem levantasse eu já ia prender, já ia mandar bater, já ia torturar, tá? Se eu instituísse lá que nas nossas aulas só poderia entrar quem tivesse de uniforme, tá? Numa ditadura, se um de vocês aparecesse sem o uniforme, eu poderia exercer minha vontade de forma opressiva, bater, né, para dar exemplo para todo mundo, torturar e muitas vezes até matar, que é para dar exemplo mesmo para as outras pessoas, que é para seguir o certo, senão a gente mata mesmo. Isso é uma ditadura, tá? Um outro tipo de governo é a democracia. Democracia é a vontade do povo. O povo ele vai se reunir e vai votar o seu representante e quem vai exercer é o governo. Por isso que a gente costuma dizer que numa democracia o poder ele está na mão do povo, porque o povo elege o seu representante e depois o próprio povo pode tirar o seu representante se ele não estiver cumprindo com a sua obrigação, tá? Democracia que já existiu no Brasil, que existe no Brasil há pouco tempo, tá? A democracia no Brasil é um bebê ainda. Um outro tipo de governo é a anarquia. A anarquia, ela é mais uma teoria do que uma prática, tá? Na anarquia, é uma teoria filosófica também, tá? Isso o Aparecido vai poder explicar melhor. Que, na verdade, ela parte do pressuposto que toda forma de governo vai ser corrupta, porque sempre quem estiver no governo, ele vai buscar defender os seus próprios interesses em cima do povo. Então ele vai fazer o povo sofrer, porque sempre vai defender os seus próprios interesses. Por isso, a anarquia, ela defende o fim do governo, tá? Como que seria então? As decisões, elas não seriam mais tomadas por uma pessoa só que exerce o poder. As decisões na anarquia, elas seriam tomadas pelas próprias pessoas, tá? Por frações, por divisões, tá? E aí, cada grupo iria ter um representante que, em reuniões para tomar decisões, você iria discutir e vocês só iriam tomar uma decisão quando essa decisão fosse a vontade da maioria. Então não iria ter mais uma pessoa no governo exercendo o poder e defendendo seus próprios interesses, tá? Seria o fim do governo. Todas as decisões na anarquia, elas seriam tomadas pelo próprio povo, tá? Esses foram os tipos de governo, então eu acho importantíssimo, né? Antes de falar sobre Estado, falar sobre o governo, a diferença que existe entre esses dois e que o governo está dentro do Estado. Então, se vocês vão continuar assistindo as aulas lá do Estado, tá? Na televisão, lá no YouTube, e lá eles vão estar falando sobre o Estado. E agora vai ficar muito mais claro para vocês entenderem o que é o Estado, porque agora vocês já sabem o que é o governo, tá bom? Até mais.